Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui onde a gente trata de questões de trânsito com detalhe, para o assunto ficar bem mais simplificado. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem desagradável. A gente sempre fala da violação das leis e das infrações pelo usuário, pelo motorista. Nesse vídeo aqui eu vou tratar de assunto de violação da autoridade. A gente não pode fazer multa neles, mas vamos divulgar isso aqui que é para eles fazer certinho lá para nós. Vamos nessa aí ver quais são essas irregularidades aí, placas falsas, sinais causando acidente. Vamos lá. Caiu uma tonelada de erro em cima de um lugar, de uma cidade. Taboão da Serra, em São Paulo. As placas que advertem obstáculo. Em todo lugar do mundo, as regras internacionais de trânsito, ela já tem alguns princípios que ela fala que obstáculo tem que ser removido. E na impossibilidade de remover de imediato, sinalizado. Agora, obstáculo que é colocado de propósito, ele precisa de um estudo técnico comprovando que a necessidade dele é maior do que o perigo que ele fornece. É o caso da lombada. A lombada é proibida por lei. Ela é proibida, ela só é permitida se tiver um estudo técnico de 1 ano, certo? Então, temos aí também algumas tipos de placas que advertem de perigos. É no caso dessas plaquinhas aqui, ó. E coisa que no Brasil pouca gente sabia, essa listra aqui é como se fosse uma seta. Alguns países usam setas. A Convenção de Viena adotou esse padrão, mas alguns países adotam o mesmo princípio, mas só que é uma setinha apontando para o chão, para o lado que você vai passar. Vocês vão ver na rua placa marcando passar para cá, tudo quanto é jeito. Então vamos lá ver o que é que o Taboão da Serra excedeu no perigo. Está causando prejuízo aos motoristas, fazendo os automóveis baterem. Está causando transtorno no trânsito, porque em vez de regulamentar a interseção, eles cravam um pedaço de ferro no chão, parecido com um trilho de trem, um pedaço de ferro no chão, e no pedaço de ferro coloca uma placa dessa daqui, só que ele deitou a placa e enrolou. Tem que tirar o chapéu por ele. Então vamos lá ver aí algumas coisinhas de placas, e eu vou comentar por que não pode colocar isso daí, os carros batendo. Por quê? Porque a autoridade de trânsito não tem conhecimento daquela necessidade social do usuário da via e também não conhece o inconsciente coletivo, nunca viu falar em psicologia na vida dele, então ele está achando que pode chegar e colocar obstáculo e colocar um sinal. O pessoal derruba o sinal. Por quê? Porque não foi feito estudo para colocar aquele obstáculo. O obstáculo tem que ser removido. Ao invés do cara considerar um obstáculo que não vai danificar o veículo, ele coloca um obstáculo para o pessoal derrubar. E ainda inventa, excede na invenção das placas. Pessoal, isso aí não é concebível se fazer um negócio desse. Muito menos por uma autoridade de trânsito. O engenheiro pode até entender e fazer isso aí, mas engenheiro de trânsito não pode alegar que não sabe. Então vamos lá. Temos aí um exemplo. Eles estão pegando essa placa e colocando essa placa enrolada no próprio obstáculo. Essa placa ela é colocada em um poste fino, não para detonar o carro. É um poste fino, redondo. Isso é padronizado. Está previsto na Convenção de Viena e no manual do Senatran. Está escrito bem claro lá. Ela deveria ser em pé, desse jeito aqui. Vamos aí a essa próxima foto aí, uma placa
com estímulo de redução de velocidade a 30 km por hora. Outra coisa que está sendo usada demais em Taboão da Serra é esses estímulos de redutores de velocidade. Aquela faixinha que ela começa larga e termina estreita. Dá a impressão que você está acelerando. Isso assusta o motorista e força o motorista segurar. Alerta o motorista para segurar a sua velocidade. Taboão da Serra está pegando qualquer rua esburacada e está fazendo essas faixas lá, sem saber nem para que significa aquilo ali. Então, é o uso de tinta demasiado do nosso bolso. Esse aí é o mesmo lugar, só que está agora subindo, né? E até mesmo na subida o pessoal derruba o danado dos sinalizadorzinhos de obstáculo, mal feito. Por que o pessoal derruba? Porque o engenheiro não estudou as regras de trânsito. Ele criou um bico de obstáculo. Pode até ser colocado. Não se pode criar essa via estreita. Por exemplo, aí, ó, a gente olhando essa foto, do lado esquerdo da gente aí, desse lado esquerdo, não tem nada, não tem comércio, não tem carro saindo, mas do outro lado tem. Por isso que quem está batendo nessa placa aí são justamente quem sobe. Mas não deveria ser quem desce? Não, quem desce bate porque você perde a direção, né? Pessoas manobrando ali na rua, pessoas saindo da garagem e não tem outra faixa para o cara mudar. Então sobra o cara jogar para cima do obstáculo. E o cara está acelerando o carro porque ele está subindo, né? E está acelerando. Então precisa de muito estudo técnico para colocar esse obstáculo no meio de uma pista estreita, de duplo sentido. Não teve, provavelmente não teve aí. Essa foto aí, uma via estreita, movimentada, passa ônibus, tem linha regular de ônibus. Lembrando que linha regular de ônibus não pode ter lombadas, tá? Não pode. E esse obstáculo aí também não poderia ser criado pelo perigo de passar ônibus subindo e descendo aí. Mas o cara queria colocar um radar para multar os taboanenses, para deitar mais dinheiro, né? Não sei para onde vai esse dinheiro, porque para consertar buraco não está indo. Se eu estiver mentindo aí, me diga que os buracos estão sendo tampados. Então tá lá, fizeram o radar. Ele colocou o radar, derrubaram a placa, derrubaram tudo, tá aí. Tudo derrubado. Por quê? Porque dos dois lados aí tem veículo saindo da garagem, em marcha ré. Ele não está vendo nada. Quando ele vem ver alguma coisa, já está lá no meio da rua. A saída de garagem tem que ser de frente. A não ser que você mora num lugar bem tranquilão, aí não tem problema. Aí tá lá a mãe com a criança está indo lá na frente, correndo, né, e tal, correndo, passando na calçada, e o carro saindo de marcha ré, ele vai ver a criança? Não, nem que ele queira, porque a parte de trás não dá para ver. E aí nesse lugar aí, dessa placa aí, tem uns veículos entrando e saindo tudo quanto é lado. Aí o pessoal para em cima da calçada? Para ou não para? Para. Então o carro que vem desvia. O que o cara vai fazer? Desviar. O único lugar que sobra é o obstáculo que a autoridade colocou. Pode colocar o obstáculo aí? No caso dessa foto aí já foi tirada porque foi tanta batida nesse negócio aí, tanta amassada nessas placas aí, que ele teve que tirar, né? Então tá aí, obstáculos sendo colocados sem nenhum estudo técnico e causando problema para o trânsito. Pessoal, tá difícil para nós, tá difícil, né? A gente já não tem aí um preparo melhor para os motoristas como os melhores do mundo, né? E ainda tem esses perigos para o coitado dos motoristas, né? Além do motorista ser um pouco deficiente na instrução que ele pega, que é pouca, né? Isso eu admito, que a instrução que o motorista pega é pouquinha, mas ainda soma com esse negócio, não dá certo. Vai só causar prejuízo no bolso, consertando o veículo. Os motoristas, pela lei, tem que pagar aquele poste. E pasmem, um poste de ferro, daquele que sustenta uma placa na rua, é no mínimo R$200. No mínimo, se ele for, é R$200. Então é tudo cobrado do motorista. Coitado de nós. Big wheels keep on turning. Carry me home to see my kin.